noite a todos e todas. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Raíssa Mane, sou mãe, né, neta de Dona Lídia, de Pedal, filha de Cristina, mãe de Valentim. Faço parte de 2 coletivos pretos, que é a Aya Pan-África e o Cubata Big Field Angola. E estou aqui hoje para bater um papo com 2 mulheres pretas, para a gente conversar um pouco sobre educação, sobre Indese, Quindese. E essa é uma iniciativa, né? Esse programa é um programa Berimbau, que já acontece já tem uns meses. Cada edição, um membro, né, desses coletivos, que é o coletivo Cubata Big Field Angola e o Centro Unificado Pan-Africanista, que é a CUP. Cada edição desse programa, integrantes desses 2 coletivos participam, apresentam, debatem. Essa é a primeira vez que eu estou debatendo aqui nesse programa e estou muito feliz. Então, obrigada a todos os envolvidos. E aí vou chamar essas 2 mulheres para se apresentarem. Uma delas é a Yadi Ogum, a Dani, que é mãe de santo, mãe de muitas pessoas, além dos filhos dela, estudante de pedagogia, e vai me ajudar a mediar esse debate aqui com a outra convidada, que é a Monique Eleutério, que é uma doula, e vai discutir, bater esse papo com a gente. Chega aí, Iá, se apresenta. Boa noite, mãe, a bênção. Deixa eu abençoe. Sou a Preta do Ogum, sou Yalorixá do Ilê-Axé Exuati Ogum, sou filha de Jussara, que também é uma Iá, filha de Axé de mãe Márcia, mãe de Ian e Aio, e mãe de tantos outros filhos de Axé. Também fui convidada para mediar essa mesa de hoje, que a gente vai trazer a Monique Eleutério, né, que é uma doula, uma irmã de Axé também, que faz esse trabalho aqui no Rio de Janeiro. Estou muito contente por participar disso, né, porque é um assunto muito importante para nós, mulheres pretas, que a gente vê como funciona, né? Quem já passou por isso sabe como funciona essa questão do racismo dentro das maternidades aqui. Então, Monique, por favor, pode chegar. Olá, boa noite. Eu sou Monique Eleutério, sou doula, educadora perinatal, consultora de amamentação, sou mãe da Lina, de 2 aninhos, está aqui do lado. Também sou filha de Axé, sou filha de Obatolá, do Ilê Axé Airá. E estou muito feliz com esse convite para a gente poder trocar e compartilhar sobre uma perspectiva preta, né? Sobre uma perspectiva nossa. E é isso, estou muito feliz com o convite. Axé. Então, gente, eu acho que é bom a gente fazer uma breve contextualização, né, do que dessa nossa realidade aqui no Brasil, nessa diáspora, para a gente passar, né, e transmitir a importância de se debater tanto a questão da nossa educação, de como que a gente nasce, e dessa importância dessa profissão tão maravilhosa que são as doulas, né? Então, e sobretudo para nós mulheres pretas. A gente vive num contexto de extrema violência, que nega a humanidade das pessoas pretas no mundo, né, em geral, e aqui no Brasil não é diferente. E essa violência sistemática, né, esse genocídio sistemático começa já
antes mesmo da gente nascer, né? Então, acho que todas as mulheres que engravidam e, e o curioso é que não só as que precisam do sistema público de saúde, né, do SUS, até as que precisam do sistema privado, elas também sofrem violência, né? Vários tipos de violência obstétrica, racismo dentro dos hospitais. Então, eu acho que a presença de uma outra mulher preta que tem todo esse conhecimento e suporte a nível até psicológico, né, faz toda a diferença, assim. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para a Monique é falar um pouco mesmo, né, do que significa para ela, na visão dela, o que mudou na vida dela, quais foram as motivações, associando, né, a nossa realidade dentro dessa maafa que a gente vive. Na verdade, se eu falar para você exatamente o momento em que eu decidi me tornar doula, né, assim, foi por isso, eu vou estar mentindo, porque eu acho que foi uma coisa que chegou e aconteceu e me envolveu e quando eu vi, né, eu já estava me formando. Eu não tive doula, né, mas eu tive um parto muito respeitoso. Eu parei na casa de parto, parei pelo SUS, mas eu tive acesso a algumas informações, não todas que eu tenho hoje, por exemplo, e que eu consigo compartilhar com as mulheres que eu acompanho, mas eu tive acesso à informação, né? Então, assim, eu consegui buscar aí estratégias e um caminho para ter um parto respeitoso. E eu tive uma experiência muito boa de parir, que me transformou e que, enfim, foi o meu segundo renascimento, né? Eu costumo dizer que o meu primeiro renascimento foi quando eu renasci para Orixá, mas parir foi o meu segundo renascimento. E a partir do momento que eu pari, que eu me tornei mãe, eu já me vi envolvida no meio de outras mães pretas e acessando experiências, ouvindo histórias, coisas que antes da maternidade talvez eu ouvisse, mas eu não conseguisse absorver, eu não tivesse, não sei, não tivesse conectada, né? E de repente eu já estava nesse turbilhão de sentimentos e de outras vivências. Eu tive experiências muito fortes. Minha filha ficou internada na UTI. Eu presenciei mãe perdendo filho. Eu tive experiências bem intensas. E, de repente, eu me vi já ajudando outras mulheres, informando outras mulheres e querendo poder contribuir de uma forma efetiva. Mas eu falei, bom, do lugar que eu tô, né, sem exercer um trabalho propriamente dito qualificado, eu não consigo fazer muita coisa. E aí foi no meio disso tudo que eu virei doula, né? E eu acho que eu costumo dizer que quando a gente transforma as experiências, né, de mulheres pretas de parir, a gente está transformando a primeira experiência que uma criança preta tem no mundo. Então, eu entendo esse trabalho com um potencial muito transformador, sabe? Muito transformador no sentido de combate mesmo ao racismo, de reconexão com a nossa ancestralidade, de reconexão com os nossos corpos. Muitas vezes a gente tem acesso a discussões, né, a conteúdos teóricos até riquíssimos, mas essas experiências que são tão viscerais, que são tão importantes, que são tão transformadoras, ainda ficam em segundo plano, né? Então, assim, às vezes a gente caminha a beça na discussão de algumas teorias e não dá o devido valor a determinadas experiências, né? E acaba perdendo essas oportunidades. Então, eu acho que ainda é muito desafiador a gente falar de gestação, de parto, de maternidade, sabe? Com uma perspectiva racializada, uma perspectiva combativa, porque, infelizmente, a gente ainda tem muito daquilo de que quem nunca engravidou e quem não é mãe, quem não vai ser pai, não está minimamente interessado no assunto, né? Assim, muitas vezes.
Então, eu acho que quebrar isso é importante. É lembrar que, assim, gestação e parto não é assunto de grávida, é assunto de comunidade. A gente está falando de comunidade, né? De continuidade. Então, se é assunto de comunidade, independente do que você vai fazer da sua vida, do seu corpo, é assunto de todo mundo, né? E a responsabilidade de todo mundo. Eu acho que essa responsabilidade comunitária tem tudo a ver, né? Na verdade, é sobre isso, né? Sobre o Ubuntu, sobre ser porque o outro é. E aí faz parte desse resgate filosófico, existencial que a gente precisa ter e que a teoria não dá conta, né? Só estudar afrocienticidade, só se debruçar sobre determinados assuntos que são necessários, que a gente já faz esse movimento, não dá conta. Se a gente não vive enquanto comunidade na prática, né? Efetivamente, do dia a dia, e essa preocupação, e elencar essa mulher como esse útero gerador de vida para a comunidade, né? Se toda a comunidade não se volta para isso, então não tem comunidade. Então, qual é a qualidade de vida, né? Qual vai ser a qualidade do sol interior, né? Que é o Kindesi, né? Que é acender o sol interior de cada um, que é o Indese, que é o acender o sol. Qual vai ser a qualidade desse sol interior dentro dos indivíduos dessa comunidade? Eu acho que dentro do axé, e a Dani pode falar muito melhor disso, é um grande lugar de reontologização, né, africana, que se coloca na prática. Você não precisa estudar para estar vivenciando aquilo ali. Aquilo já é um estudo, pisou ali, já está estudando, né, já tá aprendendo. E esse ensinamento sobre o papel da mulher, sobre o papel das crianças, está contido ali também, né? Exatamente, Raíssa. A Monique falou sobre essa questão de falar sobre gestação, falar sobre parto, e que é um assunto que todos deveriam participar, procurar aprender, porque é uma realidade, né? A mulher, ela não gesta sozinha. Todos da comunidade gestam com ela, isso é uma realidade africana, né? Então, não é só ela que precisa saber de que forma vai se dar esse parto, de que forma pode ser esse parto. Acho que faz parte de todos, homens e mulheres da EB. Né? E sim, dentro da casa de candomblé, isso é muito na prática, né? Isso é vivenciado. Como eu falei da outra vez na live que eu falei sobre gestação, sobre mãe, dentro de uma ideologia africana, né? A mulher, os filhos não são apenas daquela mulher, os filhos são de todos, né? Todos nós somos mães e pais daquela criança. A partir do momento que aquela mulher pare um filho, todas nós parimos também, todos os homens parem essa criança também. Então, realmente, esse é um tipo de estudo que todos nós deveríamos praticar. Né? Dani, eu acho que vale a pena você contar um pouco também sobre o seu processo, né, de como que você passou por esse período de gestação e de parto, e o que isso reflete, né, na sua percepção sobre esse assunto hoje, que você já passou por isso, já tem um tempo que seus filhos nasceram e tal. Eu não vou dizer que eu sou frustrada, né? Mas assim, eu tive os meus dois filhos, e a Yayo, foram por cesariana. Ian, na época, estava um pouco apressado, né? E aí, com 6 para 7 meses, eu tive que me remeter a certos medicamentos para que ele esperasse mais um pouquinho. E aí, no 8º mês, eu fui numa consulta e o médico disse para mim, ele já está pronto
pulmão já está maduro, a gente vai tirar essa criança do dia 4 de maio. Sendo que Ian era para junho, lá para o dia 2, 3 de junho. E aí eu disse, tá bom. Estava com 31 anos, ansiosíssima, e aí decidi seguir realmente o que o médico orientou. E aí ele marcou o parto para o dia do aniversário da minha mãe, sem saber. Ele marcou o parto para o dia do aniversário da minha mãe, que foi no dia 4 de maio. Por um lado, foi muito bom, porque ela ficou muito contente, eu também, foi lindo, né? Hoje em dia eles comemoram o aniversário juntos, ou seja, a minha mais velha e o meu descendente, né, nasceram no mesmo dia, retornaram no mesmo dia. Isso para mim tem um significado enorme. Nada é à toa, para orixá muito menos. E o Ian nasceu, o apigar do Ian foi 9h10, ele estava realmente pronto. No tempo dele, ele estava pronto. E foi uma experiência incrível, porque eu estava para fazer a laqueadura, né? Como fiz a laqueadura. Então, eu marquei o parto de Aio para o dia 2, depois eu e o médico remarcamos para o dia 7, depois remarcou e remarcou. Enfim, e aí eu fui procurar um vovô, né? Porque eu gosto muito antes de parir, falar com um preto velho ou com uma preta velha. E eu fui na casa de uma irmã de santo minha, na época, era um dia de consulta do vovô, e ele me chamou e disse para mim assim, você vai tentar dizer qual é o dia que ele vem, mas ele é que sabe o dia que ele vem. E aí eu disse assim, não, vô, mas não pode ser assim, porque eu vou ligar, o médico já está esperando. E aí ele disse, não, mas é no tempo dele, ele que vai determinar. Tão certo assim. Remarcamos, até que o médico resolveu remarcar para o dia 12/12. E aí eu levantei de manhã bem cedo, comecei a arrumar as coisas, e deitada no colo do pai dele, né, eu senti parecia um choquezinho, eu não tinha tido experiência com o Ian, né, e aí eu falei, nossa, parece que alguma coisa estalou aqui dentro. Nossa, daqui a pouco desceu aquela aguaceira. E aí eu fiquei nervosa, falei, meu Deus. E aí ele falou assim, calma, que agora que estourou a bolsa, aí vamos manter a calma. Eu fui pro banheiro, tomei banho, chama Uber, corre, porque eu fui ter neném lá na Gávea. Meu médico era, o lugar que eu tive raio foi na Gávea. Eu moro em Rocha Miranda. Enfim, e aí eu fiquei naquela adrenalina, né? Cheguei lá, ainda fui para um aparelho que escuta o coração do bebê, que você fica deitado e eles botam uns negocinhos aqui na barriga, aquilo é incômodo a beça. E aí quando foi realmente 10 e pouca da noite, eu nasci. Por cesariana também, mesmo porque eu passei pelo processo da laqueadura, mas ele realmente nasceu no dia que ele escolheu, assim como o vovô falou. Então, assim, as duas experiências não foram como eu queria, porque eu queria parto normal, mas foram como os ancestrais acharam que deveria ser, porque Ian, como eu já disse, né, escolheu o dia que a avó dele retornou, para retornar, e aí porque ele escolheu realmente o dia, não foi o médico que escolheu, foi ele. Então, assim, foi uma experiência única dos dois para mim, assim. Foi mágico. Monique, não tem como a gente ouvir uma mulher contando sobre o parto e não lembrar do nosso, né? E aí eu lembrei da minha última experiência que eu tive de parto, que não foi meu, né? E aí já entrando nessa onda mesmo, assim, né? Como que a gente experiencia o parto do outro também como se fosse nosso um pouco, né? Então, a minha irmã, ela pariu agora, tem 3 meses, e foi um parto normal com uma doula também. E a gente escolheu junto, assim, fazer todo o trabalho de parto em casa e só ir para o hospital no último momento, né? Até por conta dessa coisa da pandemia e tal. E o meu parto não foi natural, foi cesárea também. E aí, nossa, cara, eu pude viver o que é um ritual, sabe, de uma mulher preta, força ancestral, que, né, eu pude sentir a presença da ancestralidade ali.
com a gente. E o quanto que esse corpo tem sabedoria, né? O quanto que esse corpo, ele fala por si só. O quanto que a intuição, e o que é a intuição, senão os ancestrais falando no nosso ouvido as coisas que a gente tem que fazer. E eu via na minha frente uma deusa mulher, sabendo exatamente o que ela tinha que fazer, com uma serenidade de rainha, com aquelas dores, né, que mais parecem, sei lá, uma dança também, meio tântrica, e ver, né, como que a vida, né, a presença dos dois mundos ali, naquele ritual. E aí eu fico me perguntando como que deve ser para uma doula que participa disso toda hora, né? Porque para mim foi tão forte e foi tão transformador, eu fico emocionada só de lembrar. E aí queria ouvir de você, assim, porque essa experiência acendeu o meu sol, né? E acho que acendeu o sol do companheiro dela, do Wellington, que é, né, meu irmão, acendeu o sol da mãe dela, acendeu o sol do Valentim, que é meu filho, que participou disso também. Eu fico imaginando que, né, você de alguma forma fica imbuída desse processo também, né, e vai somando, mas queria ouvir de você também. Cada parto é um parto, né? Então, assim, e cada mulher é uma mulher, cada energia é uma energia. Eu não acompanhei ao longo desse tempo só mulheres negras, mas cada uma tem sua peculiaridade, né? E assim, tem coisas que eu, pelo menos, acho que é impossível não se emocionar. E olha que eu sou uma pessoa bem técnica com algumas coisas, sabe? Eu sou bem metódica, eu sou bem... Tento, né? Tento. Mas, assim, é sempre uma emoção, é sempre uma troca de energia muito forte. E aí, de acordo com o que cada mulher acredita, cada mulher vai fazer o seu ritual e o seu processo da forma como fizer sentido para ela, né? Mas isso que você falou, de ver uma deusa e tudo mais, é incrível, porque, assim, é isso, sabe? É um poder, e eu tento respeitar muito sempre a crença de toda mulher que eu acompanho, claro. Mas, assim, pessoalmente falando, o que eu vejo é uma manifestação sagrada ali na minha frente, né? E assim, é muito incrível, porque a gente, enquanto doula, tem durante o trabalho de parto, né? Tem o objetivo de ficar atenta àquela mulher e de atender as demandas daquela mulher, dar suporte físico, né? Ajudar com alguns métodos de alívio da dor, suporte emocional e tudo mais. Mas eu também procuro ter muito cuidado de entender que em alguns momentos eu não tenho que interferir, né? Assim, interferir o mínimo possível e diante da solicitação daquela mulher. Porque é isso, tá acontecendo ali, né? E aquele corpo, ele sabe o que fazer. Então, assim, eu tive 2 experiências muito fortes que me guiam, assim, de uma forma que eu falei, bom, nunca mais vou duvidar de nada. Por mais que a gente confie, né, na autonomia e na intuição da mulher, entenda o processo dessa forma, às vezes a informação, né, o olhar um pouquinho mais técnico e tudo mais, ele sempre pesa para fins de aconselhamento, né? Até porque é isso, tem toda uma parte, como é que eu vou dizer? Tem toda uma parte que pode ser ritual, pode ser, né, empírica, mas tem toda uma parte de estudos, evidências científicas que a gente embasa a nossa atuação. E aí, teve uma mulher que eu acompanhei, que a gente foi para o hospital, sempre do momento de ir para a maternidade, né? Porque é isso, todo mundo quer ir para a maternidade o mais tarde possível. E ela falou que queria ir para a maternidade, a gente foi para a maternidade, mas eu, assim, pela avaliação técnica, diria que não era o melhor momento para ir para a maternidade, sabe? Porque não estava, porque, né, toda a observação que eu estava fazendo ali não era o momento. E aí chegou na maternidade, ela pleníssima, estava lá com dilatação quase total, né? Assim, e todo mundo ficou assim, ninguém entendeu nada, e eu, né, falei, olha, tá vendo? Intuição de mãe é uma coisa que a gente não controla.
e outras experiências também, sabe? Até de eu e outros profissionais, enfermeiras, olharem e falarem assim, não, acho que não, vai demorar muito e tal, por isso. E o processo está num outro momento, né? Assim, já está um trabalho de parto bem avançado e tudo mais. Então, assim, são coisas que quando a gente está atento, a gente consegue observar que é isso, assim, o corpo, ele sabe, né? E a mulher, quanto mais conectada tá com o seu corpo, mais poder ela tem, né? Para conduzir o processo, para se proteger ao longo do processo e para passar por esse processo de uma forma que seja mais leve dentro do possível, né? Acho que isso tem uma grande diferença desse olhar que a gente está tão acostumado hoje, infelizmente, dentro dessa cultura branca, essa coisa de medicalizar o parto, sabe? De que ninguém consegue parir porque uma não consegue parir porque é pequena, a outra não consegue parir porque é grande, a outra não consegue parir porque o bebê tem problema assim, assado, sabe? E como se a gente não conseguisse nada, né? Então a gente vem dentro dessa cultura de se desconectar. A gente está desconectado em diversas faces, né? A gente está desconectada da nossa ancestralidade, a gente está desconectada dos nossos irmãos, das nossas irmãs, de nós mesmas. A gente está desconectada muitas vezes das nossas crianças, né? Porque, assim, é uma sociedade que impõe um distanciamento desde sempre, né? Desde cedo, que quer impedir que você consiga parir seu filho, quer impedir que você amamente seu filho, quer impedir que você dê colo para o seu filho. Então, assim, acho que toda vez que eu vejo uma mulher parindo, sabe? Que eu vejo lá aquela cabecinha saindo, me lembra e reaviva a chama de que tem um poder sagrado superior e que consegue fazer o inimaginável, sabe? Pode ser meio romântico. Acho que é a primeira vez que eu tô falando tão romântica. Primeira vez que eu tô sendo tão assim, porque geralmente eu sou mais... Mas é isso, a sensação é essa, é transformador. E volta um pouquinho assim no dia do parto, sabe? Você acaba voltando sempre. Eu acho que isso tem muita relação com o que o Nego Bispo fala sobre o modo de vida sintético e o modo de vida orgânico, né? Como que o Ocidente ele transforma tudo em máquina, tudo em nosso corpo vira máquina, nossos saberes viram computadores e a gente não perde essa capacidade de parir, né? Então, a maioria das mulheres que a gente conversa tem medo de parir, acham que é uma coisa que é absurda, como assim você vai ter um parto normal? Eu tive um parto cesáreo porque a médica eu era muito nova, então já tinha esse preconceito também de uma menina nova, preta, né, que já tem esse distanciamento, não devia nem estar ali, né? Então, você é muito nova, você não tem passagem, então você não tem como parir e fazer um parto normal. E nessa época eu não tinha muita informação assim a respeito dessa indústria da cesárea e nem tão pouco sobre essa visão do Ocidente em relação aos nossos corpos, né? Então acho que está muito interligado. E aí quando a gente se volta para o nosso berço civilizatório, entende que somos potência e de alguma forma evoluímos no debate sobre que o Assange vai falar, né? Que existe um nível de consciência que é um nível de opressão, que a gente sabe que a gente está sofrendo genocídio, que a gente está morrendo sistematicamente nas mãos do racismo estrutural, somos uma população marginalizada em nível político, mas existe um próximo nível que a gente tem que atingir, que é o nível de vitória, né? Que é a consciência de vitória, é a consciência ancestral sobre as nossas potências enquanto civilização, enquanto povo. E a partir daí a gente vai buscando todas as ferramentas possíveis e a gente se apropria até, né, dos nossos conhecimentos do continente africano para retomar e tomar de volta esses conhecimentos. Então, eu acho que tudo nesse sentido é válido, né? A gente tem certa dificuldade de acessar isso, então, para mim, é um dos exemplos mais contundentes quando a gente está falando de maternidade de nascimento, é olhar para o cenário e ver que a maioria das doulas, né, pelo menos as que eu conheço e as que eu vejo no mercado, são brancas,
e se apropriam de um conhecimento que é nosso e monetizam em cima disso, e aí uma mulher preta que quer ter uma doula, né, que na verdade é um ofício que, não, né, que já existia há muito tempo, que sempre existiu, que são nossas mais velhas, nos ajudando a parir, essas mulheres a gente não consegue ter, porque é um negócio caro que infelizmente está nas mãos, mais uma vez, de uma branquitude que se apropria dos nossos conhecimentos. E aí ver pessoas como Monique, ou como a doula da minha irmã, que foi também uma mulher preta, e aí eu acho que tem uma sensibilidade maior aí, né? No momento do parto, você ter uma mulher preta olhando para você e falando que você pode, que você vai conseguir, faz toda a diferença. E É realmente isso, né, que você está falando, essa questão de ter mulheres pretas com a gente, nos dando esse suporte. Eu tive minha mãe nos 2 partos, né, que foi minha doula foi quem me pariu, foi meu Eledá. Então, mas a gente sabe que eu só consegui realmente que minha mãe estivesse comigo porque a minha prima trabalha nesse hospital, então eu tive realmente todo o suporte. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? A gente sabe que o racismo em cima dos nossos corpos, até mesmo na hora de parir, é cruel, né? Tem uma pergunta, né, que a Anne fez aqui. Então, eu sempre costumo dizer que nosso culto não existe um livro, né, que, que dite regras, né? Mas, assim como eu sempre digo que o Lodumare determina a hora que a gente nasce e a hora que a gente deixa esse corpo, que a gente deixa esse plano, é muito importante que a Iá ou que o Baba, responsável por aquela pessoa, vá para o Merindi Logum para saber. Quando ele disse sobre a questão de antecipar o parto de Ian, eu fiquei muito insegura, falando pela parte espiritual, né? Mesmo sabendo que ele já estava pronto e não tive nenhum tipo de problema realmente pós-parto. Ele ficou muito bem, ele não foi nem para a incubadora, mas eu queria saber como ficava isso espiritualmente falando. E aí depois, né, foi feito o jogo justamente para saber se isso poderia acarretar em alguma coisa, mas a resposta que eu tive foi exatamente isso, ele estava pronto. E aí ele foi iniciado muito novo, todo mundo sabe, né? Ian foi iniciado para Orixá com 5 anos, confirmado para Orixá. Ian é o primeiro Ogã de Meu Santo. E isso, a gente tentou realmente suprir isso, né, pelo lado espiritual. Mas é bom que se faça um jogo para saber, né? Porque a gente não tem como realmente dizer é assim, tem que ser feito dessa forma. É realmente o orixá, o ancestral, que vai dizer através daquele Meridi Logum o que pode acarretar espiritualmente para a vida daquela criança. Para a vida de Ian, não acarretou, porque realmente a gente fez todo o procedimento que deveria ser feito, que o jogo de búzios orientou. tem uma pergunta para Monique. Afinal de contas, o que é uma doula? Qual o papel dela na gestação, parto, pós-parto? E como foi a formação do coletivo de doulas quilombola? Tem uma coisa que eu particularmente, né, detesto, e todo mundo usa a beça para começar a falar o que é doula, que é falar doula, a palavra doula vem do grego mulher que serve. Eu detesto essa definição, sinceramente, né, até porque eu tenho muita dificuldade em falar que eu estou servindo alguém, eu não gosto disso, né? Mas a doula, ela é uma profissional qualificada. Então, assim, a gente tem um curso de formação
que é um curso livre, né? Então, assim, ele não é uma graduação, não é um técnico, mas é um curso de formação, onde a gente estuda sobre todo o processo de gestação, parto, pós-parto, um pouco de amamentação, né? Alguns aspectos políticos, depende do lugar onde a pessoa se forma, faça seu curso, mas principalmente os processos biológicos, né? Assim, variações hormonais, como acontece o processo fisiológico da gestação, parto e tudo mais. E aí, a gente tem essa função de, durante a gestação, primeiro de tudo, dar suporte, né? Tanto emocional para essa mulher durante a gestação e durante o trabalho de parto emocional e físico. Explico melhor daqui a pouco. Durante a gestação, tem uma coisa que a gente chama de educação perinatal, né? Isso aí seria um termo técnico, às vezes até um pouco educação perinatal, mas enfim. Que consiste basicamente na gente informar essa mulher sobre todo o processo fisiológico, sobre como as coisas acontecem, o que está acontecendo naquele corpo, naquele momento, de um ponto de vista mais técnico, digamos assim, informar essa mulher sobre o cenário obstétrico, né? Então, assim, quais são as possibilidades? Como é que funciona o acesso aos serviços de saúde? Quais exames, né? Tirar algumas dúvidas que ela possa ter, que ela não vai acessar, por exemplo, né, ao longo do pré-natal. Mas a gente não faz o pré-natal, mas a gente acompanha esse processo da mulher, munindo ela de todas as informações, né? Com todas as evidências científicas que ela possa precisar para fazer as escolhas delas. E aí, eu acho que tem uma grande diferença. Eu já acompanhei algumas discussões, e trazendo até um pouco isso, né, que a Rai mencionou, a gente tem uma predominância de doulas, né, propriamente ditas assim, brancas. E a gente tem, sim, né, essa maioria se apropriando de conhecimentos ancestrais, conhecimentos nossos, né, ressignificando, dando um nome bonito, jogando umas pétalas de flores, inventando uma moda e comercializando isso. E aí eu já pude ver algumas discussões falando que a mulher preta não precisa de doula, isso aí não é pra gente, e tudo mais, porque nós sempre tivemos nossas ancestrais, nossas mães, nossas avós, nossas tias e tudo mais. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com esse ponto de vista, porque o que acontece? Como doula, eu consigo compartilhar informações que não são vivências, né? São evidências científicas, são informações sobre direitos, né? São orientações sobre partes do processo, digamos assim, que muitas vezes a gente não conseguiu acessar ou não consegue acessar através das nossas matriarcas, que muitas vezes passaram por processos também violentos dentro do sistema de saúde, né, ou dentro das condições que tinham no momento das suas gestações e partos. Então, acho que essa é a diferença de uma doula preta dentro dessa nossa perspectiva, né, dessa nossa visão de comunidade. Então, assim, ao longo da gestação, é basicamente esse trabalho que a gente faz, de informar, de acompanhar, de dar suporte, de tirar dúvidas. Sentiu alguma coisa, você fala com a sua doula, a gente pode orientar todo esse processo, além do suporte emocional também. Durante o trabalho de parto, a gente faz esse acompanhamento, que pode ser durante um tempo, né, à distância, ajudando a entender o que está acontecendo, né, se já está, se não está, e presencial, com métodos de alívio da dor, né, métodos de conforto, com alguns exercícios que podem ajudar, dependendo da demanda que seja aquele parto, de repente a posicionar melhor aquele bebê, a ajudar aquela mulher, né, a se encontrar melhor naquele momento. Aromaterapia, hidroterapia, né, e aí cada doula vai usar dos artifícios que tem e das especialidades que tem para contribuir durante esse trabalho de parto. No pós-parto, a gente dá também o suporte emocional, né? Que parece pouca coisa, mas não é. E também informa, tira dúvidas, né? Sobre a amamentação, sobre esses primeiros cuidados com o bebê, sobre a recuperação, seja do parto vaginal, do parto normal, ou seja da cesárea.
a gente faz todo esse trabalho de acompanhamento e orientação. Se a gente for falar numa dinâmica, por exemplo, de SUS, onde a gente tem consulta pré-natal, né, assim, as consultas lá marcadas, você não tem um profissional que você possa ligar, que você possa conversar, que você possa tirar dúvida, faz total diferença ter uma profissional ali para te orientar, sabe? Para poder tirar qualquer outra dúvida e dar esse suporte mesmo. Então, quando a gente fala de suporte emocional, não é só aquela coisa de olhar e falar assim, vai ficar tudo bem, tem força, mulheres sabem parir, a natureza é linda. Não é isso. É daquela mulher ter a segurança de que ela tem uma fonte de informação confiável e qualificada disponível 24 horas por dia, todos os dias, para que ela possa se fortalecer ou entender qualquer coisa que ela possa precisar. E aí, hoje em dia, a doula muitas vezes ajuda meio que a mulher a se proteger de todo esse sistema, né? Porque, assim, da falta de informação, de acessar os direitos, de como compreender melhor algumas situações, né, de racismo que às vezes a gente não compreende ou não enxerga, de se blindar melhor para esse momento do parto, por exemplo, de poder chegar com segurança num estágio mais avançado na maternidade, então evitar certos tipos de exposição. Acho que é isso, assim, é muita coisa, se a gente for pegar para detalhar, acaba ficando aqui muito tempo, falando tudo que a gente pode fazer. Mas é basicamente esse processo. A única coisa que a gente não faz é intervenção médica, né? Ou da área médica ou da área de enfermagem. Então, a gente não faz, a gente não ausculta bebê, a gente não afere pressão, a gente não faz exame de toque, a gente não faz essas intervenções que são, né, do escopo da enfermagem ou do escopo médico. Então, isso é bem importante de falar. O Quilomba é um coletivo, né, que eu coordeno com outras duas irmãs, amigas, colegas, tudo. São a Camila e a Jennifer. A gente se formou juntas, né, na mesma turma de doulas. Somos 3 doulas pretas. Acho que tinha mais uma só na turma, era uma turma grande. E foi muito bacana porque, assim, da mesma forma que a maioria das doulas, né, são doulas brancas, têm grana e cobram caro para isso, a formação de doulas, vocês podem imaginar que não é uma formação barata, né? Então, assim, as 3 se formaram no perrengue, sabe? Eu me formei com grana de empréstimo, a Jennifer foi bolsista, a Camila parcelou também um negócio, dinheiro de rescisão, e aí a gente se encontrou, né? Nos formamos juntas. E quando acabou, as 3 mães, né, de crianças na mesma faixa etária, mais ou menos, 2 anos e meio. E aí, quando acabou, a gente começou a conversar e a observar que, cara, é isso. Enquanto eu estava indo para o curso, né, que foram finais de semana, tá? Não foi nenhuma coisa tão extensa, mas foram finais de semana. E eu lá com um dinheirinho contado, levando minha filha e minha mãe para poder ficar com ela. Minha mãe levando marmita para a gente almoçar e tudo mais, porque o negócio era em Botafogo, o restaurante era caro, né? Tinha mulheres lá indo, voltando de carro, tranquilamente, falando, não, eu vou fazer o curso de aromaterapia da fulana, tá super barato, R$500 e tal. Tipo, R$500. R$500. Para mim é muito dinheiro, sabe? Você fala para mim que tá super barato. E aí, eu, pelo menos ao longo do curso, comecei a olhar para aquelas mulheres e falar, cara, se eu não der meu jeito, eu vou ficar para trás. E eu não vou conseguir. Eu não tenho como disputar com uma pessoa que tem grana, que vai conseguir comprar tudo que acabar daqui, bola, óleo essencial, lá, 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 lá. E eu não vou ter grana para fazer esse curso, sabe? Não vou ter grana para terminar. E aí eu fiquei muito com isso na cabeça. Depois eu consegui uma bolsa para um curso de consultoria de amamentação. Um curso caro pra caramba. Assim, eu falo caro porque eu não tenho dinheiro, né? Mas assim, eu não tô desmerecendo
A formação teórica, não, né? Mas é um curso caro que a gente não tem acesso. A maioria não tem acesso, né? E aí, no primeiro dia que eu fui nesse curso, eu era uma das pouquíssimas pretas, pouquíssimas. E no primeiro dia, o negócio era em Botafogo, eu deixei minha filha em casa, foi a primeira vez que eu deixei ela para fazer um curso. E fui de metrô, e eu tava com o dinheiro da passagem contado, sabe? Os 4 dias de curso, ida e volta de metrô. E era isso. Levei uma marmita que minha avó fez, porque eu deixei, né? Deixa a criança e tal, não sei o quê. Enfim, comida maravilhosa. Perfeito. Mas eu sentei na hora do almoço para comer e todo mundo saiu, sabe? Todo mundo saiu. Vou responder essa pergunta já já. Todo mundo saiu para comer, almoçar em Botafogo e tudo mais. E ali naquele momento, por mais que a gente seja militante, tal, não sei o quê, que você tenha 1001 discussões, eu senti uma porrada que foi como se falassem assim, tá vendo? Não é teu lugar aqui, sabe? Eu me senti extremamente sozinha, fragilizada. Eu falei, cara, não vou, sabe, comprar esses livros, não. Enfim, eu me senti de novo naquela de tá na desvantagem, né? Tá para trás. E aí, desde então, eu falei, cara, não vai ser assim, né? Não vai ser assim, eu não vou deixar que seja assim. E aí eu me juntei com a Camila, a gente falou, bom, vamos fazer um coletivo, vamos nos juntar. E era um coletivo de 2, né? Mas a gente tem que se fortalecer de alguma forma, porque a gente, né, tem que conseguir caminhar, a gente tem que conseguir entrar num mercado. Porque primeiro a gente quer cliente, sim, para a gente se bancar e para a gente poder trabalhar, né, e ganhar com o nosso trabalho. Mas a gente também quer dar possibilidades para que mulheres pretas tenham doulas. Eu não tive doula, ela não teve doula, né? Então, assim, a gente se juntou e falou, cara, a gente vai se fortalecer, se juntar para tentar caminhar junta e para a gente conseguir oferecer um atendimento para outras mulheres também. E aí a Jennifer entrou um pouco depois também, e agora a gente tá crescendo, né? Assim, crescendo, nem que seja no sonho, mas está crescendo. E a gente tá com o objetivo de fortalecer outras doulas pretas também. Porque se a gente fortalece doulas pretas, a gente entende que mais mulheres pretas vão ter acesso a doulas. Então, foi basicamente essa a trajetória do coletivo. E explicando um pouco a questão da doula. Sobre doula, o curso de doula ser restrito a mulheres, não tem propriamente dito, né? Até porque, assim, se a gente for pensar a nível de Constituição, a gente não pode fazer isso, né? Isso não pode existir. Então, assim, não necessariamente tem uma regra lá, um impeditivo, que vai dizer que homens não possam ser doulas. Doula é uma ocupação que está reconhecida no Código Brasileiro de Ocupações, então ela não é necessariamente, não é uma profissão ainda, é uma ocupação, né? E não tem nenhum impeditivo que vai dizer que homens não possam ser doulas. Mas é importante a gente observar algumas coisas nesse contexto, né? Se a gente for falar de história do parto, e aí a história do parto eu tô falando já nesse contexto ocidental, tá? A gente tem mulheres que pariam entre mulheres, a gente tem esse processo do parto enquanto um processo mais feminino, mais caseiro, né, também, digamos assim. E aí, a partir do momento que os médicos, e a gente está falando de predominantemente homens brancos, né, começam a interferir nesse processo, começam a hospitalizar o parto, a medicalizar o parto e a desenvolver N técnicas que são de domínio do corpo feminino, né? Porque quando a gente está falando dessa cultura branca, a gente está falando de uma cultura que enxerga esse corpo feminino enquanto algo a ser dominado, e não uma cultura, né, como a nossa cultura, a nossa tradição africana, que entende a mulher enquanto sagrada, enquanto potente, enquanto geradora de vida e de mundo. Então, assim, a gente está falando de 2 extremos. E aí, hoje, tem algumas discussões. Eu não vou dizer que eu defendo necessariamente que homens não possam ser doulas,
Mas eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar no resgate desse entendimento e dessa conexão sobre os nossos corpos. Entende? Então, assim, antes da gente talvez tentar brigar para que homens possam ser doulas, a gente pode tentar ressignificar esse poder do sagrado, né? Esse poder dos corpos femininos, o valor dessas tradições e da partilha entre mulheres, da confiança entre mulheres, da irmandade entre mulheres, né? Que são coisas nossas, porque essa coisa da rivalidade, da disputa, não é uma coisa que nos pertence. De resgatar, por exemplo, né, e proteger essa concepção da paternidade, do masculino no processo do gestar, no processo do parir, no processo do cuidar também depois, né, já que a gente também está falando um pouco disso. Eu acho que tem muita coisa a se trabalhar antes da gente querer chegar, de repente, no enfrentamento do vamos ter homem doula. Porque no momento também a gente está falando de uma conexão que muitas vezes envolve uma... Não é representatividade a palavra, mas uma identificação, um vínculo, né? Tem uma parte técnica que eu defendo muito, que eu acho que é muito importante a gente ressaltar que existe uma parte técnica, né? Um conhecimento, evidência científica e tudo mais, que são coisas que vêm agregar, né? E que vêm qualificar a assistência à saúde, mas também tem uma parte fundamental, que é a parte de conexão, né? Que é a parte do olhar a outra e de se espelhar, de se fortalecer, sabe? Enquanto feminino. Acho que essa conexão, essa chama que a gente está conseguindo aos poucos, né, fazer, seja através dos estudos, seja através dos diversos coletivos e de N frentes, ainda é importante a gente resgatar. Eu falo demais, gente, desculpa. Maravilhosa. Eu acho que sobre isso tem um texto que se chama Matripotência IA nos conceitos filosóficos e instituições sociopolíticas iorubais. Ela é de uma pensadora africana chamada Oyeronke Oyeyumi. Depois eu posso escrever aqui para quem tiver interesse. Que ela vai falar sobre o nascimento, né, sobre esse momento do parto nessa cosmovisão iorubá. E ela vai trazer uma descrição riquíssima sobre essa presença feminina nesse momento e o quanto que isso é vital, né? E ela vai trazer perspectivas espirituais desse momento, né, de atravessamento de portal, e o quanto que isso, inclusive, é um dos momentos mais perigosos na vida de uma mulher, né, que ela está tão imbuída desse portal aberto, que ela pode não voltar, ela pode ir para o outro mundo, que é o mundo espiritual, e não voltar. Então, é o lugar da mulher, da mãe dessa mulher, né, da mãe dessa Iá, que tem que ficar ali, né, pedindo para a ancestralidade para deixar ela viva, né? Então, eu acho que esse relato dessa intelectual, dessa filósofa, diz muito sobre essa necessidade, que não é só sobre uma necessidade dessa empatia feminina ocidental que a gente discute, mas sobre uma importância vital, né? De vida ou morte, nesse momento de parto, que é um momento que acho que todo mundo que presencia isso. Obrigada, gente. A produção é essa, hein? Caraca. Que é o momento dessa abertura, né, desse portal. E aí ela vai trazer a ideia de que esse nascimento não é só o nascimento de um bebê, né? Não é só o nascimento de um espírito que está vindo do Orum, mas o nascimento de uma IA. E aí vai destrinchar esse conceito de IA, que não é só também, não tem só o significado de maternidade, de gestar um filho, mas o nascimento de uma IA no sentido uterino ancestral. Enfim, é um livro muito bom, é um escrito muito bom, para a gente ter um pouco
de acesso, né, sobre essa cosmovisão que a gente pode se apropriar para entender o significado, por exemplo, do papel de uma doula, que eu acho que cumpre também esse papel de estar ali olhando para a saúde dessa mulher, para a permanência, para dar fortaleza, né, para ser um porto seguro para essa mulher. Porque quando a Monique descreve que o papel da doula é, né, desde informar aspectos jurídicos, né, que as mulheres não têm acesso, ou aspectos básicos sobre o momento do parto, sobre a gestação, parece banal, mas quando a gente olha para um serviço de saúde, né, ou por uma visão, não é nem um serviço de saúde, é mais do que isso, é uma visão pobre da saúde, onde a gente não tem, os médicos não simplesmente desconsideram a importância de explicar para a mulher que tem tempo, né? O corpo é tão perfeito que tem um tempo, as contrações, e quando essas contrações elas atingem determinado ritmo, a gente sabe que está na hora. As mulheres não são informadas disso. Elas não são informadas que você não é obrigada a aceitar que as pessoas te toquem dentro do hospital toda hora, indiscriminadamente. A gente não sabe que a gente não é obrigado a aceitar todos os procedimentos que querem fazer com o nosso bebê quando ele nasce. A gente não é informada de que a gente não é obrigado a aceitar que deem determinados medicamentos para o nosso bebê quando ele nasce. E aí isso não é só sobre o nascimento, porque esses medicamentos eles vão reverberar a vida do bebê depois, a saúde integral, física e espiritual do bebê depois. Então, ter uma mulher ali que, na verdade, parece uma entidade também, né? Que está ali encarnando o papel dessa mulher que está protegendo você, já que a sua mãe muitas vezes não pode entrar na sala de parto, porque muitas vezes é só o pai, né, que eles deixam entrar, o companheiro. Então, também muito nessa visão pobre de que só quem gerou, quem fez a criança, porque a comunidade não deve participar disso. Então, eu acho que esse lado feminino, né, dessa pergunta, dessa importância do feminino, passa por isso também. Eu vou ler algumas perguntas aqui, mas eu não sei se vai dar para... Tem uma pergunta aqui sobre a questão espiritual. Um processo de acompanhamento de uma doula pode ser acompanhado por qualquer instrução espiritual? Existem variações de aplicação nesse quesito profissional espiritual? Eu não sei se eu entendi muito bem essa pergunta, se a Monique ou a Iá tiver entendido, vocês podem responder. E outra pergunta que eu achei... Só outra pergunta aqui, só para a gente responder duas ao mesmo tempo. Existe um mapeamento das parteiras a nível de diáspora? Conhecem algum trabalho que busque saber quantas parteiras e doulas estão em atividade? Acho que ele está falando de parteiras pretas. Uhum. Sobre essa última, é importante a gente falar que, assim, doula não é parteira. A gente não faz parto, né? Foi como eu falei, a gente não faz intervenção técnica propriamente dita, né? Então, assim, a parteira, o que é a parteira? Hoje em dia a gente pode ter dois entendimentos sobre o termo parteira. Enfermeiras obstétricas, né, que se identificam enquanto parteiras, muitas, e obstetrizes, né? Obstetriz é como se fosse uma formação de enfermagem específica na parte de obstetrícia. E as enfermeiras que são especializadas, né, em obstetrícia, depois enfermeiras obstétricas. Essas profissionais, elas podem assistir partos de baixo risco, né? Então, assim, partos normais, partos vaginais, que não tenham nenhum tipo de intercorrência, assim, pressão alta, bebê sentado, nada do tipo, as enfermeiras obstétricas podem acompanhar sem que haja presença de um médico. Isso, estou falando a nível, né, da política que a gente tem do Ministério da Saúde hoje. E aí, quando a gente está falando de parteira também, a gente pode falar das parteiras tradicionais, que ainda existem, né,
que são mulheres que têm todo um conhecimento empírico e até teórico mesmo, mas não dentro do conhecimento formal, mas que tem toda uma ciência, né, e uma cultura. Só um minuto. Que tem toda uma ciência e uma cultura, né, e que acompanham partos nas suas localidades, nas suas regiões, mas que não são médicas e não são enfermeiras, né, mas são essas mulheres, essas parteiras que podem fazer e que acompanham esses partos. Então, assim, a doula, ela não faz o parto. Eu não sei, não. Na verdade, não tem um mapeamento de doulas ou parteiras negras, né, pretas, que a gente possa falar, assim, e até uma ideia bacana para a gente fazer. Teve um programa, há algum tempo atrás, do Ministério da Saúde para capacitação de parteiras tradicionais em algumas regiões, principalmente Nordeste, Norte, mas foi um programa que não foi muito à frente, sabe? Ele buscava valorizar esses saberes, capacitar, digamos assim, essas profissionais para que elas pudessem desenvolver suas atividades de uma forma mais segura, digamos assim, dentro dessa perspectiva, né, de Ministério da Saúde. Mas é um programa que não continuou, não teve continuidade, já de um tempo para cá. Sobre a parte espiritual, eu não sei se eu entendi a pergunta, se quer dizer que durante a atuação da doula no parto pode haver algum tipo de ritual nesse sentido? É essa a pergunta, mais ou menos? Eu acho que não sei se a pessoa tá aqui ouvindo para poder dizer se foi isso mesmo. Mas eu entendi assim também. Se pode ter um outro. Ah, tá. Ele respondeu sim, se a prática das doulas é única exclusivamente para culturas africanas. Ah, tá. Sim, ele está perguntando sim se pode o acompanhamento espiritual. E outra pergunta é se a prática das doulas é única e exclusiva para as culturas africanas. Então, isso varia da mulher que a gente vai acompanhar, né? Então, assim, eu sou uma mulher de candomblé, então eu já acompanhei mulheres de candomblé também. E aí vai do que tem significado para aquela mulher naquele momento, né? Geralmente, você não vai ver, não é muito comum você ver nenhuma doula fazendo algum tipo de ritual necessariamente no momento, né? Por exemplo, eu sou de candomblé. Eu sou de candomblé, mas eu sou uma iaô, né? Então, assim, existe uma hierarquia, existe uma limitação também para algumas coisas. Mas algumas mulheres, elas podem se construir seus rituais, né? E assim, na verdade, a gente estimula que isso aconteça dentro da crença de cada uma. Então, assim, não tem nada que impeça, mesmo em ambiente hospitalar, que a mulher leve seus elementos, né, religiosos, ou realizem suas práticas da forma como estão acostumadas. Só que dentro de um hospital, por exemplo, você não vai poder ter algumas coisas como fogo, né? Algumas coisas nesse sentido. Tem algumas limitações institucionais, digamos assim. Mas não tem um ritual específico que doulas façam, entende? Isso vai muito de acordo com a mulher que está sendo acompanhada e com a doula que está desenvolvendo também. A gente tem doulas que são não é especialista o termo que eu quero falar, esqueci o termo, mas assim, a gente tem doulas que trabalham com ervas, com aromaterapia, como eu trabalho, por exemplo, com outros rituais que podem ser feitos, mas isso varia muito de mulher para mulher, sabe? Não é uma prática única e exclusivamente para culturas africanas, mas nós temos um significado e nós temos uma tradição de mulheres que se acompanham, né, e que estão com outras mulheres no momento do parto. Isso é nosso, né? Mas tem outras culturas também, se a gente for olhar a história do parto numa visão mais geral, inclusive ocidental e tudo mais, a gente vai ver que essa coisa de
da presença de outras mulheres no momento do parto, auxiliando, apoiando, ela é comum, assim. A gente vai ter isso na Europa, a gente vai ter isso na Ásia também, a gente vai ter isso em todos os locais, sabe? A gente tem referências, assim, pré-históricas, a gente tem pré-históricas, péssimo, não foi pré-históricas que eu quis dizer, mas a gente tem referências muito antigas de artes, por exemplo, que já traziam essas imagens, né, tanto a nível de pinturas quanto esculturas, de mulheres dando suporte nesse momento do parto. Não sei se eu consegui explicar. Eu acho que dá para desenvolver alguma coisa nesse sentido de rituais, né, para gestante, se existe alguma coisa. Acho que também contempla a pergunta do irmão. Então, como eu torno a dizer, a gente faz de acordo com as orientações que a gente recebe através do Mirindi Logu. De repentemente, uma mulher está com algum problema, o bebê está assim, o bebê está virado, o bebê está não sei o quê, a mulher tá... Enfim, e aí a gente recorre ao Mirindi Logu. E aí a gente vai saber o que fazer, qual tipo de ritual especificamente fazer com aquela mulher, né? Ou para aquela criança. Eu já vivenciei, eu vi, ninguém me contou, né? Um ritual feito por um caboclo, por exemplo, né? Onde uma menina da casa da minha mãe, a bebê estava sentada e ela ia para o hospital e mandavam ela voltar porque o bebê estava sentado. Então ela tinha que esperar o bebê ficar na posição de nascimento. E aí o caboclo da minha mãe mandou buscar umas ervas. Agora eu realmente não consigo me lembrar, mas foram muitas. Ele colocou ela deitada. A casa do caboclo da minha mãe, onde era o terreiro dela, era uma casa de chão de barro batido. E aí ele formou umas ervas no chão, ela deitou em cima e ele ficava lavando a barriga dela com aquelas ervas e falando pro bebê: você tem que caminhar, você tem que caminhar, você tem que caminhar. E não é surpresa dizer que o bebê realmente fez todo esse processo de circular dentro da barriga e realmente encaixar no nascedor, né, como eles chamam. E a gente via realmente a barriga fazendo aquela volta e se mexendo, e ele conversando com o bebê. Ele ficou sentado ali por horas conversando com o bebê. E aí, logo depois, ela foi... Não tem o quê? Ela foi pro hospital e a bebê já estava realmente encaixada. Você vai pegar o café com leite. E ela estava realmente encaixada. Então, assim, existem... A gente trabalha, a gente faz muito balaio para Oxum, né? Justamente por entender, né, que Oxum aqui que nos contempla, que nos abençoa nessa região uterina. Então, assim, a gente faz muito balaio para Oxum, nas águas a gente tem muito o ritual de lavar a barriga com sabão virgem dentro da água, né, que são coisas que a gente aprendeu com nossas mais velhas também. Mas eu sempre gosto de enfatizar que é muito importante que se recorra ao jogo de búzios para entender, porque cada pessoa é um processo. Oi. Cada pessoa é um processo, então a gente precisa recorrer ao jogo para entender que tipo de orientação espiritual a gente vai receber. Agora, uma das coisas que eu descobri nesse processo de nascimento do meu sobrinho foi o plano de parto, que eu não sabia que existia. E aí eu gostaria que Monique explicasse um pouco, né? Porque foi uma surpresa muito, muito boa, assim, descobrir esse recurso. E eu senti que a recepção da maternidade, quando a gente chega com o plano de parto, é diferente, assim. Eu acho que tanto para a gestante, que dá uma segurança, mas o hospital que, pelo menos
galera lá na maternidade que a minha irmã pariu ficou um pouco surpresa, assim. Minha irmã também é uma mulher preta, gorda, de dread, e aí ela chega lá já toda, não quero que faça isso, não quero que faça aquilo, já toda organizada, sabe? Eu acho que fez toda a diferença na experiência do parto dela. E aí eu acho que seria legal falar um pouco sobre plano de parto e um pouco também, tem uma pergunta aqui sobre violências sutis que precisam ser incluídas na violência obstétrica, que ainda são vistas com naturalidade, que eu acho que também tem relação, né? Quando você faz um plano de parto, sabendo sobre essas violências sutis que podem acontecer, você pode conseguir evitar isso. É isso, você consegue falar um pouco pra gente, mano? Sim, então, o plano de parto, ele é um documento, né? Ele é um documento que a mulher pode elaborar. E aí, a gente ainda tem um negócio meio sutilzinho, sabe? Que, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde reconhece, né, a importância e o direito ao plano de parto, o Ministério da Saúde também, mas sempre falam no sentido assim, a mulher constrói o plano de parto junto ao seu médico, junto à assistência médica. Então, sempre tentam dar uma limitada, sabe? Nesse direito, como se a gente fosse incapaz de ter informação e de fazer escolhas. Mas, enfim. O plano de parto ele é basicamente um documento onde a mulher expressa as suas preferências, as suas vontades e o que ela autoriza que seja realizado ou não no momento do parto, pela assistência de saúde. O que acontece, esse documento ele é um respaldo também, né, para essa mulher. Então, assim, se fizerem alguma coisa que ela não tem autorizado, ela tem o plano de parto ali para se respaldar. Ele é anexado no prontuário dessa mulher. E é isso que você falou, assim, não vou dizer que felizmente, porque eu acho que todo mundo tem que ter um atendimento digno e respeitoso, independente de ter informação ou não, independente de saber o termo X ou o termo Y, sabe? Mas faz diferença, né? Se a gente está falando numa maternidade, num conceito que não tenha uma política de humanização, que não tenha protocolos mais atualizados, vamos falar assim, né? Pegando leve, sendo delicada, muda dá pelo menos uma travada, né, no impulso cesarista, no impulso intervencionista da assistência que essa mulher vai receber. Pelo menos uma travada, mas faz diferença, né? No plano de parto, e o bacana é que, assim, sempre que as mulheres que eu acompanho, né, falam sobre o plano de parto, eu deixo bem nítido que eu não mostro o modelo de plano de parto, não envio arquivo, não faço nada. Eu falo, olha só, a gente vai falar, a gente vai estudar sobre todas as intervenções, né, que podem acontecer no momento do parto, sobre todas as intercorrências que podem acontecer, né, sobre tudo que vai rolar. E aí você vai fazer um documento lá dizendo o que você quer, o que você não quer, como você quer e como você não quer, né? Porque eu acho que é isso que é respeitar essa autonomia, é respeitar que essa mulher faça o que ela quer fazer e faça as escolhas dela. Você fez outra pergunta que eu esqueci. Desculpa. Repete para mim, que foi sobre o plano de parto. Sobre essas violências obstétricas sutis que ainda são naturalizadas. Eu acho que eu sou até meio suspeita para falar que eu não consigo ver nada muito como sutil, sabe? Para mim é tudo muito muito sério, muito absurdo, assim, e sempre muito violento, né? Quando uma pessoa e aí, lembra aquilo que eu falei da importância da gente tratar a gestação, parto, né, como assunto de comunidade? Porque geralmente a gente tem histórias antes, né, ou ao redor da nossa, que já são marcadas por violências que são naturalizadas, né? E aí a gente vai passando isso de geração em geração e vai esperando que essas mulheres naturalizem essas violências.
E às vezes para a gente se defender sozinha, né, para a gente lutar contra isso sozinha é muito difícil. Você tem acesso a um monte de informação, você tem acesso a conhecer os seus direitos, mas parece que você é uma louca, né, falando ali sozinha, porque você chega dentro às vezes da sua própria casa, para sua própria família, para suas próprias amigas, para vizinhas, as pessoas, nada a ver comigo, foi assim, foi ótimo, tá tudo bem. Sobre sutileza, se a gente está falando de sutileza, a gente pode pensar no discurso, né? Nas palavras, principalmente, que são algumas coisas que às vezes podem ser encaradas como sutis. É aquela coisa de você chegar, olha, mãezinha, a gente vai fazer assim, vai fazer assado, e já ir fazendo algum procedimento, né? Tratar aquela mulher como incapaz, como alguém que não vai saber, tipo, você não vai entender o que está fazendo, porque você não é profissional de saúde, então a gente vai fazer, né? E tá tudo certo. Quando você falou, por exemplo, do direito a escolher, né, e a decidir o que pode ser feito ou não com o bebê, o que pode ser feito ou não a nível de medicamento, isso é muito sério e é um direito que tem que ser respeitado. E geralmente as pessoas passam igual um trator, né, sobre isso, na maioria dos lugares. Então, são coisas que são, entre muitas aspas, eu não acho sutil, sabe? Eu não acho sutil quando a gente tem um parto que é um parto saudável, a gente tem mãe e bebê saudável, e a gente tem. Aí você consegue, né? Ou uma obstetra, um obstetra, ou até uma enfermeira obstétrica, que no caso, né, é mais fácil de ter uma conduta bacana. Você consegue que o processo, né, funcione bem, aquela mulher conseguiu fazer tudo do jeito que ela queria, e aí chega um pediatra e quer tirar a criança do colo porque tem que medir, tem que pesar. Meu bem, ele não vai crescer em 2 horas, em 1 hora, essa criança não vai crescer mais, não vai ganhar peso, sabe? Você pode esperar, você pode. Eu não consigo achar sutil tirar essa criança do colo dessa mãe e botar no berço, aquecido. Ai, deixa aqui para estabilizar, sabe? Criança tem que estabilizar no colo da mãe. É conexão, é momento. É o primeiro momento que aquela vida está chegando, né? Aquele espírito está chegando. Ele precisa ser aconchegado, ele precisa ser protegido, ele precisa ser olhado, sabe? Por quem foi designada para trazer aquela vida para o mundo, que é a mãe. Não é um berço, não é. Porque é só o berço mesmo, né? Porque ninguém fica olhando. Falam que a criança está em observação, mas não tem ninguém observando. Enfim, eu acho que quanto mais a gente fala sobre esses processos que não são humanizados, e aí acho importante a gente entender que tudo isso que eu estou falando, de exemplo, tem evidência científica, sabe? Não é só um discurso filosófico que teria total valor e total reconhecimento, mas não é só isso. A gente tem evidência científica, a gente tem protocolos atualizados, sabe? De Organização Mundial de Saúde, de Ministério da Saúde. Então, assim, por que, né, que ainda se insiste em violar todos esses direitos, né? Assim, muita coisa que as pessoas acham que a gente está. Eu sempre brinco, né, com algumas mulheres, até quando me conhecem e tudo mais, eu falo, cara, não é papo de bicho grilo, não, tudo tem evidência científica. Claro que a gente é muito mais fácil para a gente reconhecer todo o potencial espiritual e filosófico por trás disso, por trás dessas políticas. Mas deveria ser muito mais fácil de garantir esses direitos, porque a gente não precisa convencer ninguém da nossa visão filosófica, da nossa visão espiritual, se a gente tem evidência para isso, né? Então, assim, faz parte de um projeto ainda essas violências acontecerem? Eu acho que nenhuma mulher precisa parir para ser completa, precisa ser mãe para ser completa. Acho que cada uma tem seu caminho, cada uma tem sua vida, né? Cada uma tem seu destino. Mas eu vejo no parto um potencial enorme, um potencial transformador, né? Assim, é um portal, é um rito de passagem que pode conferir para a gente, assim, acessar lugares, né? Acessar forças que
não tem como explicar. E aí, por que é tão interessante para esse sistema que a gente não consiga passar, né, por esse rito, que a gente não consiga ter essa vivência? Porque o que acontece no momento do parto de uma mulher, onde ela é silenciada, onde ela é colocada num estado de vulnerabilidade, sabe? A gente falou antes, né, de, poxa, eu tô vendo lá uma deusa parindo, uma força da natureza acontecendo. Mas se aquela mulher é colocada lá, com aquela camisola, não é chamada pelo nome, é colocada deitada, vem aquele cara branco, ou aquela mulher branca, normalmente, né, geralmente, e faz o que quer com aquele corpo, a gente, por mais que seja uma pessoa educada, a gente tá mandando uma mensagem ali, né? Uma mensagem. A gente não, graças aos céus, eu não tô nesse lugar. Mas essas pessoas estão mandando uma mensagem espiritual, uma mensagem no inconsciente dessa mulher, né? No subconsciente dessa mulher, de que existe um domínio, sabe? Existe um controle daquilo ali. Então, assim, tem coisa que o racismo ele não precisa acontecer de uma forma violenta, eu tenho certeza que né, todos sabemos disso. Mas ele acontece quando você impede que a gente acesse os nossos potenciais, que a gente desenvolva o nosso potencial, que a gente desenvolva, alcance os nossos, ultrapasse os nossos portais, né? Alcance os nossos elementos, enfim. É muito difícil para mim falar de violência sutil. Talvez seja até uma limitação, mas eu não consigo ver como sutil, sabe? Quando eu fiz o pré-natal, eu fiz no particular e fiz pela casa de parto, que era no SUS. E aí teve um dia que eu cheguei na médica do particular e eu tava com muita dor de cabeça. Tava com muita dor de cabeça, assim. E foi uma semana, eu tava com dor de cabeça e tal, mas eu não queria tomar remédio, porque eu não queria tomar remédio na gestação. E eu só falei pra ela que eu tava com muita dor de cabeça, tava com dor nas costas, eu pegava 2 ônibus e tal, não sei o quê. E aí ela, eu vou te dar um remedinho aqui, tarará, 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 e pegou e colocou um remédio na minha boca, assim. Toma, que vai te fazer bem, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu tava extremamente vulnerável naquele momento, sabe? Eu tava cansada mesmo e tava nem entendendo o que tava acontecendo, tomei o remédio, depois eu fui olhar a bula do remédio. Bula de remédio é um negócio que apavora qualquer um. E eu fiquei me sentindo tão mal, eu fiquei com tanto medo, eu fiquei, sabe? E eu fui me ligar que, cara, isso foi uma violência sutil demais, né? Mas foi foi totalmente invasivo, né? Foi totalmente ultrapassar os limites, não me perguntar, entender que sabia o que era melhor para mim e que o que eu precisava, quando na verdade só um acolhimento funcionaria. Então, assim, se você fala isso para alguém, vai falar, ai, para de drama, que isso não foi uma violência. Foi uma violência, porque foi desrespeito e foi invasivo no meu corpo. Então, assim, tudo que ultrapassa os nossos limites, que não leva em consideração as nossas escolhas, o nosso conhecimento, porque independente de área de conhecimento, de acúmulo teórico, qualquer coisa, todas nós temos muito conhecimento sobre nós, né, sobre a vida, sobre tudo, temos uma bagagem. Então, tudo que ultrapassa os nossos limites, que invade os nossos corpos, que não respeita as nossas escolhas, é violência. E a gente tem que conseguir falar disso, sabe? E falar, não é drama, não, sabe? É violência, sim, foi violento o processo para mim. E não tem que aceitar, né? Algumas coisas a gente consegue denunciar. Infelizmente, o que consegue se denunciar são os processos mais explícitos, mais tensos e tudo mais. E mesmo assim, até nesses, às vezes, para você reunir provas, é difícil muitas vezes. Eu acho muito complicado esse lugar que nos colocam, né? Mas é muito sintomático e é muito evidente a forma como é colocada a mulher nesse sistema de pensamento eurocêntrico, né? Uma mulher que não tem função social, uma mulher que não tem autonomia, uma mulher que está ali para procriar, né? Que é o berço da civilização europeia, uma mulher que não servia para nada. Eu acho que mais do que
do que falar em violência obstétrica, a gente tem que se voltar para isso, né? Porque quando a gente se volta para o nosso berço, entende que éramos mulheres ativas e que éramos mulheres com função vital dentro da comunidade, né? Uma IA como centro de uma instituição socioespiritual baseada, né, na senioridade, que simboliza o princípio de matipotência. Então, aquele livro que eu citei vai falar que matipotência descreve os poderes espiritual e material derivados do papel procriador de IA. A eficácia de IA é mais pronunciada quando são consideradas em relação à sua prole nascida. O ethos matipotente expressa o sistema de senioridade em que IA é a sênior venerada em relação às suas crias. Como todos os seres humanos têm uma IA, todos nascemos de uma IA, ninguém é maior, mais antigo ou mais velho que uma IA. Então, a IA nesse sistema de pensamento colocada como centro dessa sociedade. Uma IA nesse sistema de pensamento nunca seria largada no hospital dessa forma, como você descreveu, né? Ela seria, né, seria um acontecimento, ou né, um acontecimento, um nascimento, que essa mulher proporciona dentro da comunidade. Então, nesse sentido, essa filosofia, essa forma de ver essa mulher, o corpo dessa mulher, o espírito dessa mulher, está muito atrelada a uma ética humanista mesmo. Uma visão humano-centrada, né? Biocêntrica, centrada na vida e tal. E eu acho que resgatar isso, assim, eu acho que a gente já pode se encaminhar para finalizar, mas eu acho que a grande lição que a gente deixa desse bate-papo é se voltar os olhares para as nossas éticas, para os nossos valores, de como, né, a gente se enxerga, porque se a gente se enxerga de uma forma humana, a gente não deixa que ninguém retire essa humanidade da gente. Tem uma pergunta que eu acho que pode ser a última pergunta, e aí vocês podem se encaminhar para fazer as considerações finais. Então, a pergunta da Gabi, né? Eu, de repente, eu não conheço por esse nome, placenta de plantio. O que eu entendo é tudo nosso, tudo do nosso corpo, né? Ele não deve ser jogado no lixo. Existem rituais para que se devolva à terra tudo que a gente tem. Dentro do ritual do candomblé, tudo que a gente usa para o orixá, tudo que a gente apresenta para a ancestralidade, tudo que a gente ganha, tudo que a gente oferta, é devidamente devolvido. Assim como a placenta, né? Que é a primeira morada do ancestral que retorna. Depois que a criança nasce, é feito também esse processo de devolver a terra. O cordão umbilical e a placenta não são descartados no lixo, como é feito, né, nos hospitais. Então, então realmente não é feito dessa forma. Eu não sei se realmente o termo usado é esse, placenta de plantio. Eu acho que eu entendi a pergunta dessa forma, né? O que a gente faz com a placenta, o que a gente faz com o cordão umbilical também. Geralmente, no meu entendimento, é dessa forma. Infelizmente, né, eu não pude fazer só com o cordão, né, com o cordão umbilical dos dois. Mas com a placenta, infelizmente, a gente não pôde fazer o ritual devido. Então, gente, Fechou o microfone da Iá. Iá, seu microfone tá fechado. Fechei porque o Aio tá querendo conversa. Manda um beijo para ele. Então, eu acho que a gente pode finalizar, fazer as considerações finais. Eu achei sensacional, assim, muito obrigada. Queria agradecer a galera que me convidou, do coletivo Big Field, para estar aqui compondo. Eu acho que estar aqui compõe, né, toda essa busca integral
que é através da saúde, que é através da musicalidade, da corporalidade, da circularidade, que são nossos valores tradicionais. E aqui estar com mulheres, mães, falando sobre maternidade, falando sobre a vida, né, sobre esse assentamento dos nossos sóis, é muito bom, assim, realmente. Eu fechei minha noite com chave de ouro, então obrigada. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes e trocar mais sobre as nossas experiências. E que meu próximo filho possa ser acompanhado com uma doula preta. Como pode até ser você, Monique. Já estamos aí no contato, no diálogo. E é isso, axé. Também quero agradecer por ter sido convidada pelo coletivo pelo qual eu faço parte, né, para estar como uma mediadora hoje. Eu também quero mandar um abraço. Eu conheço uma doula, mas ela não é daqui, né? Ela é de Fortaleza, que é a Carla Alves. Ela é uma macota, terreiro de Angola. Ela faz esse trabalho também lá em Fortaleza. Eu vou finalizar com uma pergunta para a Monique, que eu achei que ela falou uma coisa muito interessante, que ela diz que a mulher, quanto mais conectada ela estiver com o seu corpo, mais ela vai estar pronta, né? E aí eu queria saber, assim, o que você orienta essas mulheres quando você fala sobre conectar com o corpo, né? Que é muito importante. Gostei muito disso que você falou. Aí, não. Já falei para você que é na tampa. Vou responder primeiro, depois me despeço. É isso, assim. E aí, só fazendo um adendo, é importante a gente lembrar que, assim, cada uma tem seu caminho e cada vida, cada espírito que está vindo também tem sua forma de vir e de chegar ao mundo, né? Então, também não é... Intercorrências, elas podem acontecer. E isso vai fazer parte aí do caminho, do destino de cada um. Não significa que essa mulher não esteja conectada, por exemplo, né? Mas durante a gestação, eu sempre tento... E aí, falando enquanto doula de uma forma genérica, né? Digamos assim. Eu tento passar para essa mulher todas as informações que ela precisa para entender que o parto é um processo fisiológico, né? Para conseguir se enxergar enquanto corpo, enquanto mamífera, né? Enquanto elemento que está desenvolvendo um processo ali, que está desenvolvendo, está criando uma vida, que está desenvolvendo uma vida, que tem suas funções preservadas ali, né? E que está seguindo um fluxo natural, um processo natural. De que ela não precisa olhar para fora e esperar que todas as pessoas de fora digam para ela o que está acontecendo dentro dela, né? Que ela tem essa capacidade, que ela tem esse potencial, ficar atenta a alguns sinais do corpo, valorizar os sentimentos, valorizar as sensações, né? Claro que quando é uma mulher que compartilha das mesmas crenças que eu, por exemplo, né? E até quando não compartilha, né? Mas assim, eu tento também sempre que essa mulher consiga enxergar através da espiritualidade aquele momento que ela tá, se isso tiver, né, fizer sentido para ela. Aquele momento que ela tá passando e tentar buscar com ela qual o significado daquilo dentro da crença dela, sabe? Estimular que ela construa rituais, rituais dela, né? Rituais que sejam importantes para ela, de meditação para ela, de reflexão para ela, falar sobre o processo, falar sobre o que sente, que tudo é importante, que tudo faz sentido, né? Que tudo merece atenção, porque aí ela começa a conseguir se olhar e se valorizar, sabe? Não no sentido de se valorizar, mas assim, no sentido de se entender enquanto sagrada mesmo, enquanto potente, sabe? Eu acho que isso ajuda muito no processo. E eu gosto também quando elas trazem elementos, traz aquela música, sabe? Faz aquela playlist toda trabalhada só nas cantigas, traz fio de conta, traz cristal, traz erva, traz todas essas coisas. Eu busco estimular muito que façam isso, assim, porque eu acho que vale muito e faz todo o diferencial.
Porque, assim, para quem acredita, né, o parto, ele é um evento espiritual, né? Óbvio que eu tenho que respeitar que nem todas as mulheres vão ter essa perspectiva. E queria agradecer também, gente. Queria agradecer muito o convite, de verdade. Fiquei muito feliz de poder trocar essa ideia. Acho que eu nunca tinha tido uma oportunidade de falar assim, numa perspectiva tão íntima e sincera, digamos assim, trazendo elementos que são tão caros para mim, assim, na minha vida, que permeiam toda a minha prática, mas que às vezes eles só ficam como pano de fundo e a gente acaba tendo que seguir mais protocolos, enfim. Então foi muito bom, foi transformador. Foi mesmo, gente. Valeu, obrigada a todos que assistiram, que todos comentaram, a todos que mandaram perguntas. Só é possível, né, esse diálogo só fica rico por causa disso, né? Então, a gente não está aqui sozinho, a gente trabalha em comunidade. É importante que a comunidade também se achegue junto com a gente e esteja junto toda sexta-feira. Antes de finalizar, a produção me pediu para falar aqui dos nossos parceiros, né, do programa e dos coletivos que compõem o programa. Como eu já falei no início, essa é uma realização da Catuba BFA, Big Fuji Angolá, que é um coletivo de capoeira panafricanista de Campo Grande, qual eu faço parte, e do Centro Unificado Panafricanista, lá da Bahia. Então, temos parceiros também que fortalecem, que estão junto na caminhada com a gente trabalhando sempre junto. Essa imagem da escola quilombista do W dos Palmares, que nesse momento está fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos para a comunidade. Então, quem puder doar hoje ou na próxima sexta ou qualquer outro dia, é uma campanha permanente agora nesse momento de pandemia, importantíssima, né, para a autogestão, fortalecimento da nossa comunidade. Tem a escola, tem a rádio, vem a rádio agora, a Blackflix. Blackflix, para quem não conhece, encorajo fortemente a conhecer. É um site, né, do Irmãos Aos, que disponibiliza traduções, né, de filmes maravilhoso. Maravilhoso. Ele faz esse trabalho há muito tempo, é um trabalho super sério, comprometido com a emancipação do povo preto. Filmes que a gente não vai encontrar, né, em plataformas de streaming tradicionais. Traduções que não existem, então assim, paga, mas é um valor que a gente escolhe, né? Acho que também a gente precisa trabalhar essa questão do fortalecimento financeiro, se circular o dinheiro entre a gente mesmo, né? A gente paga muito dinheiro para a supremacia branca e a gente tem que começar a gostar de pagar e pagar bem os nossos irmãos que fazem esse tipo de trabalho. Então, esse aí é um puta trabalho que a gente precisa fortalecer para a nossa saúde intelectual, para a nossa fruição artística, todos os sentidos. E a Rádio RBG, que é uma rádio panafricanista também. Então, quem não conhece, quem gosta de ouvir rádio, quem tem esse hábito, é uma rádio online, né? Todas as terças, 8 horas, do programa Quilombismo Digital. Então, vamos nos nutrir de conhecimento preto, de produções, né, nossas, autônomas, porque a gente já está saturado de dar moral para brancão. É isso, gente. Obrigada. Tamo junto. Muito axé para todos nós.